papel e caneta na mão, porque já vai começar. A sabedoria diária que transforma sua vida. Bem-vindos mais um Café com Destino, começando mais uma semana feliz. Uma forte salva de palmas para a nossa semana, que começa hoje. Obrigado, Deus, porque a gente está vivo, está com saúde, está podendo estar aqui em mais um dia, em mais uma aula do Café com Destino. E hoje começando um curso novo. Toda semana tem um curso, porque o Café com Destino é uma escola de vida, né, Teixeira? E como escola de vida, toda semana a gente tem um curso novo. Nós vamos encher vocês de cursos para que você tenha mais sabedoria, entendimento, conhecimento, experiência, tudo o que você precisa para poder realmente ser uma pessoa melhor aqui na Terra enquanto a eternidade não chega. E o nome do curso dessa semana é Escola da Fé. Forte. Escola da Fé. Por quê? Porque se você não entender do assunto fé, não vai ser fácil essa vida aqui na Terra não, hein? Vou te falar. Vou te dar 5 coisas que só a fé traz na sua vida. Hoje eu vou te ensinar muita coisa sobre espiritualidade e fé. Tiago, é que eu não sou religioso, nem eu, fica tranquilo. Tiago, vou ter que ir para a igreja. Não é disso que a gente está falando. A gente não está falando de religião, não está falando de ir para a igreja. A gente está falando de fé, espiritualidade. É intrínseco do ser humano. O ser humano é corpo, alma e espírito. Mesmo que você não seja uma pessoa religiosa e nem precisa ser, mas você tem que entender do mundo espiritual. Você tem que entender o poder da fé no dia a dia do ser humano, nessa situação que você está passando, nas coisas que você ainda quer conquistar na vida. Então, prepara teu coração, porque vai ser muito forte a aula de hoje. Só vou te pedir para começar a compartilhar com todo mundo, curtir o vídeo, e se você não está inscrito nesse canal, inscreva-se nesse canal que só existe para te abençoar. De segunda a sexta, nós estamos aqui com Café com Destino e todo domingo tem uma mensagem, uma pregação da palavra para quem gosta de escutar a Bíblia de forma pregada. Todo domingo tem pregação no nosso canal do YouTube. Olha, hoje, segunda-feira, nós começamos essa Escola da Fé, até sexta-feira, então vão ser 5 aulas sobre espiritualidade e fé. Vamos começar? Gente, o que é a fé? Vamos começar pelo básico. O que é a fé? Porque você tem que aprender sobre a fé. A fé é uma matéria complexa. Por quê? Tem gente que acha que fé é acreditar muito. Não é acreditar muito. Fé é acreditar na pessoa certa e sem duvidar. Olha como é que é a definição milenar de fé. Está lá na Bíblia, na sabedoria milenar. Fé é a certeza, ou seja, é sem duvidar, Wesley, é a certeza das coisas que se esperam. Ou seja, se você está esperando é porque ainda não aconteceu, não veio para sua mão. Mas você já tem certeza que vai acontecer, isso é fé. E como é que a gente pode ter fé e aumentar a fé? Só tem um jeito. Você sabe, Wesley? Como? Um versículo famoso. Não, tô jogando pro nosso professor. Ah, entendi. Você quer me dar uma oportunidade de resposta. Isso. Então, né, não é que você não saiba, é que você quer que eu responda. A fé só vem por um jeito, tá escrito. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Não é ouvir a série da Netflix, não é ouvir o romance de William Shakespeare. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, quanto mais você escutar podcasts como Brunecast, Café com Destino, pregações no YouTube, você vai num lugar onde a palavra de Deus é compartilhada, quanto mais você lê, mais você aumenta a sua fé. Então, a fé ela vai resolver o impossível e ela só vem à medida que você escuta a palavra, a sabedoria milenar. Então, parabéns você que é aluno, aluna do Café com Destino, porque cada dia que você assiste uma aula, você cresce um pouquinho mais o seu nível de fé. E às vezes você começa a ter resultados muito bons na vida e nem percebe que isso teve a ver com Café com Destino, porque foi aumentando sua fé, você foi dando passos mais largos, passos maiores, foi conquistando coisas e nem percebeu que a fé cresceu aqui. Mas eu estou te avisando hoje, parabéns por ser um aluno, uma aluna do Café com Destino, que a sua fé cresce a cada dia. Agora, quando a sua fé aumenta, algumas coisas lindas começam a acontecer na sua vida. Por exemplo, a fé ela tem um espírito de conquista muito grande. Você começa a tomar posse de coisas, você começa a realizar coisas que você achava antigamente, por causa das emoções debilitadas, que você jamais conseguiria. Nenhum ser humano tem limite. Deus não colocou limite no ser humano. Mas a gente mesmo se limita quando nossas emoções estão debilitadas. Não posso, não consigo, não é para mim.
Ah, se eu conseguir eu vou perder tudo, igual não sei quem. Igual... Você está sempre se debilitando emocionalmente. Mas com a fé ela consegue vencer suas mazelas emocionais. E fica muito mais forte o espírito de conquista do que a confusão que está na sua mente. O espírito de conquista sempre vai ser mais forte que a confusão na sua mente. Então, resolva suas confusões mentais. Isso é uma questão emocional. Mas aumente sua fé para aumentar esse espírito de conquista dentro de você. Outra coisa que a fé te ajuda, além de conquista, é nas tempestades da vida. Então, ponto número 1. A fé te dá vontade de conquistar, te dá coragem para fazer. Mas a fé também te sustenta nas tempestades da vida, nos piores dias da sua vida. Quando você está mal, quando as coisas... Você não está nem pensando em conquistar nada, o que você quer é sobreviver. A fé tanto traz o espírito de conquista como traz o espírito de resistência. Anote isso. Isso é muito forte. A fé traz o espírito de conquista, mas também traz o espírito de resistência. Você está passando pela pior fase da tua vida, mas está de pé, porque a fé te mantém ali. Lembre-se que o que você está passando hoje é apenas parte do seu caminho, não é o seu destino final. Com fé, você vai sair daí e vai melhorar. Então a fé me ajuda a conquistar, a fé me ajuda a resistir os dias maus. E terceiro, a fé é o único vínculo com a eternidade. É o único vínculo com o divino. Não tem como eu me aproximar de Deus sem fé. Não estou falando de religião, estou falando de Deus. Sem fé, é impossível agradar a Deus. Está escrito. Não sou eu que estou achando. Sem fé é impossível. Então você fica com espírito de conquista, com espírito de resistência e com vínculo com a eternidade. É muito forte ter fé. Ou seja, nada parece tão difícil para você, tão impossível. Quando a dificuldade vem, você não acha que é o fundo do poço, você fala, isso aqui é um aprendizado, porque a fé faz você resistir. E você tem um vínculo agora com a eternidade. Você sabe que a vida não se limita apenas nesse plano terreno, nessa peregrinação aqui na Terra. Eu quero que você entenda que no curso dessa semana sobre fé, sobre essa escola de fé que eu quero te dar nessa semana, você vai sair muito mais forte do que entrou. Mas eu quero que você também pegue papel e caneta para anotar o que eu vou começar a te falar a partir de agora. Papel e caneta na mão, porque nós vamos começar o profundo da aula agora. Hebreus 11:6. Quem escreveu o livro de Hebreus? Wesley, você que é profundo conhecedor das Escrituras. Não sabemos. Não sabemos. Não sabemos. É verdade. Pela primeira vez ele falou não sei certo. Ele sempre fala não sei mesmo, mas dessa vez ninguém sabe quem escreveu o livro de Hebreus, é um autor desconhecido, né? Alguns teólogos já tentaram apontar Paulo, outros dizem que não é possível que tenha sido Paulo por causa da linguagem e tal. Mas Hebreus, de autor desconhecido, é uma carta aos judeus, aos hebreus, né? E eles falam, o autor de Hebreus fala muito de fé. Aliás, a lista dos heróis da fé está em Hebreus. Em Hebreus 11:6 diz assim, ó, sem fé é impossível agradar a Deus. E quem dele se aproxima precisa crer que ele busca, precisa crer que ele existe e para que ele recompense quem o busca. Gente, isso aqui é muito forte. Vou repetir. Hebreus 11:6 está na versão NVI que eu estou lendo, tá? Sem fé é impossível agradar a Deus. E quem dele se aproxima precisa acreditar que ele existe. Se você tentar se aproximar de Deus sem acreditar que ele existe, acreditar sem duvidar, você não vai receber o principal, que é a recompensa de quem o busca. Porque se você acredita que ele existe, está aqui escrito, ó, ele vai recompensar quem está buscando ele. Então eu procuro Deus porque eu acredito que ele existe, e quando Deus me percebe buscando ele porque sei que ele existe, ele me recompensa. Só por eu estar buscando a Deus eu já tenho direito a uma recompensa. Olha só, Wesley. Só porque eu acredito que ele existe, eu já recebo a maior recompensa de todas. Sabe qual é? A salvação eterna. A Bíblia diz que aquele que acredita no coração e confessa com a boca, está salvo. Acredita no coração e confessa com a boca. Esse vai ser salvo. Ou seja, a fé é o segredo dos dias felizes, com tempestade ou com sol, dias nublados ou dias maravilhosos. A fé te deixa sempre com a certeza da vitória. Você precisa entender sobre fé. Ontem à noite, eu fui botar as crianças para dormir, a gente sempre faz uma reuniãozinha, principalmente quando é início de semana, assim, a gente faz, né, um planejamento da semana familiar, e eu leio a Bíblia com eles. Todo dia eu leio a Bíblia com meus filhos, meus 4 filhos. E ontem, com exceção da Jasminzinha que dormiu cedo, que é a nossa pequenininha, mas Júlia, José e Joaquim sentaram na minha cama e eu li um versículo que eu quero ler para vocês agora,
que diz o seguinte, buscai primeiro o reino de Deus. Mateus 6,33, se eu não me engano, né? Confere aí. Estou falando de cabeça aqui, mas tenho quase certeza que é isso. Buscai primeiro o reino de Deus. Então, primeiro, o que eu busco, Wesley? O reino. O reino de Deus e a sua justiça. E aí, todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça e todas as outras coisas. Lê Mateus 6 para você entender. Quais são as outras coisas? Ele está falando de vestimenta, está falando de comida, está falando das suas emoções. Você está tão preocupado. Por que você está tão preocupado com o que vai comer, com o que vai beber, com o que vai se vestir, com quem vai te amar, quem não vai te amar? Se eu é quem sei o dia de amanhã, basta cada dia o seu mal. Se preocupa com isso não. Busca primeiro o reino de Deus. Isso é fé, tá? Só quem tem fé, Wesley, consegue buscar primeiro as coisas de Deus para depois as outras coisas aparecerem e serem acrescentadas. Mas só que sem fé você não consegue avançar. Tá bom, Thiago, tô decidido. Quero ser uma pessoa espiritualizada, eu quero viver debaixo desse espírito de fé para ter conquista, resistência e vínculo com a eternidade. Quer mesmo? Então tem 3 caminhos principais. 3 caminhos principais para o desenvolvimento da sua fé. Número 1, papel e caneta na mão, oração. Tiago, eu não sei orar porque eu não vou à igreja, eu não sou religioso. Muito fácil, igual você conversar com qualquer pessoa. Você fala com Deus, acreditando no seu coração que Ele está escutando. E fala o que você quiser. Tiago, mas é que eu não tenho criatividade nenhuma. Eu não consigo falar o que eu quiser com Deus, sei lá. Então, vai para a oração que já está escrita. Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Ou seja, não tem desculpa você não começar a orar a partir de hoje. Ah, Tiago, eu consigo falar com as minhas palavras. Todo dia de manhã eu acordo com as minhas palavras e falo assim, Senhor, obrigado por eu ter acordado, obrigado por ter devolvido a minha alma, me dá sabedoria para o dia de hoje, me fortalece para passar pelas situações difíceis e me dá o prazer da alegria nas situações de vitória que eu vou enfrentar essa semana. Nós temos que orar, falar com Deus todos os dias. À medida que você pratica essa oração, vai dando vontade de orar mais. Toda pessoa que ora muito começou orando 1 minuto. Mas um dia isso começa a virar um prazer, vira uma terapia. Aliás, oração é a maior terapia que existe, ainda é de graça. Tá? Então, ponto número 1, oração. Ponto número 2, muito importante, é leitura e meditação da palavra de Deus, que é a Bíblia. Você tem que ter uma Bíblia. Hoje em dia, se você não tem Bíblia física, tem até a Bíblia online, né? Os aplicativos de Bíblia. Mas o bom mesmo é ter papel, né? Fixa melhor na mente. Então, pega a Bíblia e leia. Tiago, nunca li a Bíblia. Começa com Salmos e Provérbios. São livros mais de fácil entendimento, são livros de instrução. Né? Salmos é um livro mais para quem está passando por situações emocionais complicadas ou espirituais. Provérbios é um livro de instrução diária. É importante. O Teixeirinho botou Cântico dos Cânticos. Meu Deus, Teixeirinho. Cânticos, Cantares de Salomão. O cara começou a namorar hoje, já quer indicar Cantares de Salomão para os outros. Uma advertência acho que resolve. Aí beija-me com um beijo da tua boca. Não sei o que da gazela. Eu não posso falar isso. As pessoas estão conhecendo Jesus agora. Cânticos, entendeu? Isso que eu quis dizer. Ah, então você escreve direito. Porque Cânticos é um livro de Salomão, Cantares de Salomão. Semana passada a gente falou de comunicação. Meu Deus do céu. Mas não vai no Teixeirinha, não. Cantares de Salomão é outra coisa. Vai no Provérbios e nos Salmos, tá? Então, leitura da Bíblia e meditação, que meditação é imaginar aquilo que você está lendo, é fundamental para a base da sua fé. É fundamental para os dias bons, para saber o que fazer, e para os dias difíceis, para resistir. E terceiro, o jejum. Aliás, nós temos um Brunecast recente com o Luciano Subirá, que a gente fala sobre jejum e espiritualidade. Quer entender mais sobre jejum? Eu tenho muito material disso aqui. Tem Café com Destino sobre jejum, tem Brunecast sobre jejum. Digita lá, Brunecast jejum, vai vir. Pra você entender o poder do jejum. O jejum não é para você agradar a Deus, é para você enfraquecer tua carne, tua carnalidade, para poder você entender mais a Deus. Tem a ver contigo o jejum. A leitura da palavra tem a ver com Deus. Porque você está entendendo como Deus pensa, lendo o que Ele escreveu. Oração é você e Deus. É 50-50, 50-50. Você fala, Ele responde. Agora, jejum não tem a ver contigo. É você se preparando
para estar mais sensível para a voz de Deus. É lindo isso. E você tem que praticar oração, leitura da palavra e jejum. Em casa, de graça. Não precisa ir em lugar nenhum. Gente, é muita coisa boa, é muito benefício, não, Hélio? Porque as pessoas não fazem. Tiago, você faz todo dia? Todo dia. Não tem um dia que eu deixo de ler a Bíblia, orar. Jejum talvez eu não faça todo dia, mas pelo menos 2 vezes por semana algum tipo de jejum eu faço. E às vezes, 1 vez por mês, eu faço um jejum mais pesado. Nesse Brunercast sobre jejum, eu explico que existem vários tipos bíblicos de jejum, e tem um que é mais pesadinho. Porque é quando eu sinto que eu estou precisando me aproximar ainda mais de Deus. Ou você acha que é fácil fazer o que eu faço longe de Deus? É ruim, impossível. Se eu não estiver muito perto de Deus, eu não consigo. Não tem técnica, não tem dom que dê jeito quando só Deus faz, só quando Deus resolve. Isso é um tripé espiritual. Fé precisa desse tripé espiritual. Oração, leitura da palavra e jejum. Repita comigo, oração, leitura da palavra e jejum. Agora presta atenção, se você realmente conquistar o poder da fé, 5 coisas você vai ter direito. E só quem conquista esse poder da fé tem direito a isso. A primeira coisa, somente quem conquista o poder da fé tem direito a perdão de pecados. Imagina você não ter que carregar mais a culpa do passado. Esse tormento de que você lembrar das coisas que fez, que falou, e isso se arrepende tanto. Mas só Jesus, através da fé, perdoa nossos pecados. Então, o primeiro benefício que você ganha sendo uma pessoa de fé é o perdão de pecados, porque o pecado é o maior peso que o ser humano pode carregar, o maior peso do mundo é o pecado. Segunda coisa que só a fé traz, a paz que excede todo entendimento. A paz que excede todo entendimento, prevista na Bíblia, é dada àqueles que têm fé. E se tem uma coisa que o ser humano precisa, principalmente no mundo interior, é paz. Terceira coisa que só a fé te dá, sabedoria. Sabedoria não é conquistada na terra. A Bíblia diz lá em Jó 28 que a sabedoria não está disponível na terra dos viventes. Provérbios capítulo 8 diz que a sabedoria habita desde a eternidade com Deus, ou seja, não está aqui. Você tem que buscar uma coisa divina. Somente através da fé você consegue acessar a sabedoria. Quarta coisa que só a fé te dá, sentido de vida. Por exemplo, eu ajudo os pobres, os necessitados, visito os hospitais, eu socorro quem precisa da palavra, não é porque eu sou bonzinho, não, porque não tem nada de bom no ser humano. A gente só faz isso por causa da fé. Porque a Bíblia nos instrui, o Espírito Santo nos constrange a olhar para o órfão, para a viúva, para os mais necessitados, para quem está internado no hospital, quem está precisando de uma oração. Isso é a fé que faz. E o sentido da vida está nisso, Wesley. O sentido da vida não está em ganhar dinheiro. É bom? Claro que é, pô. É muito melhor ganhar dinheiro do que ficar com as contas atrasadas. Não poder comer nada, não poder dar o melhor para os teus filhos. Claro que é melhor ganhar dinheiro, mas não traz sentido de vida. O que traz sentido de vida é a fé, porque a fé vai fazer você colocar os olhos nos outros. A Bíblia diz, preferis uns aos outros em honra. Quando você começa a olhar mais para os outros, olhar para a necessidade das pessoas, porque Deus já está cuidando das suas, você começa a botar fé em ação, porque o apóstolo Tiago diz no seu livro que a fé sem obras é morta. E ele está falando literalmente de obra social, de ajudar as pessoas, de socorrer quem não pode. Fala assim, você vai mandar uma pessoa que está passando fome orar? Não, primeiro dá comida para ela, depois ora por ela. Está escrito na Bíblia. Então a fé vai resolver o problema de sentido da vida. E quinta coisa que só a fé resolve é o acesso à eternidade. Fechou os olhos aqui na terra. Quando nós vamos morrer, Wesley? Você tem previsão aí? Só Deus sabe. Só Deus sabe. Ninguém sabe. Pode ser amanhã, pode ser daqui a 40 anos. Mas quando fecharmos nossos olhos nessa terra, vamos abrir no mesmo minuto na eternidade. Esse acesso à eternidade, quem nos dá é a fé. Então é muita vantagem ser um homem e uma mulher de fé. É muita vantagem. E eu quero te incentivar a ser uma pessoa que vai adquirir a fé, caso você não tenha, e desenvolvê-la, caso já tenha. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Essa semana nós vamos passar aqui a semana toda, através da sabedoria milenar, te ensinando sobre fé e espiritualidade. Como você crescer, como você desenvolver essa fé, como você atingir novos níveis de fé. Tem uma pregação minha na internet, que se eu não me engano se chama 3 níveis de fé. É isso? Vê o nome dessa pregação aí, Wesley. 3 níveis de fé, alguma coisa assim. Gente, essa é uma pregação obrigatória para quem quer entender mais de fé. Os 3 níveis da fé. Está no meu canal de YouTube. Procure essa pregação e assiste hoje. Os 3 níveis da fé. Eu te ensino quais são os 3 tipos de pessoas que têm fé. Vai mudar a tua forma de ver a fé.
Os 3 níveis da fé no meu canal de YouTube, tá bom? Amanhã nós vamos continuar com a aula sobre fé e espiritualidade e eu vou falar sobre o conhecimento divino. Quanto mais você buscar o conhecimento divino, não somente o humano é importante, mas o divino é o que vai fazer a diferença na tua caminhada, na tua peregrinação aqui na Terra. Amanhã a gente vai falar sobre isso. Até amanhã! Deus te abençoe, paz e prosperidade. Imersão de inteligência espiritual no Egito e Israel. Nada será como antes. A partir do dia 12 de maio de 2025, você irá viver experiências únicas e marcantes. Irá conhecer lugares fascinantes, como as pirâmides de Gizé e o Monte Sinai. E mais, um dos personagens mais enigmáticos da Bíblia, que foi exemplo de superação e sabedoria. Porém, a história que será contada você nunca ouviu antes, não aqui nessa terra, Egito. Vamos estudar com Tiago Brunet durante a gravação de sua série José do Egito. Renove-se no Rio Jordão, mergulhe na espiritualidade ao visitar o Mar Morto e a Galileia. Passe pelos lugares onde Jesus caminhou, como o Monte das Oliveiras, o Calvário e o túmulo vazio. Conexão, fé, entendimento, crescimento espiritual. E além dessa experiência única e incrível, ao se inscrever para a imersão de inteligência espiritual no Egito e Israel, você terá passagem aérea ida e volta, hotéis 4 estrelas em quartos duplos, aquele café da manhã e jantar no hotel inclusos, translados, passeios e ingressos do Rio Jordão, além de seguro viagem e guias falando em português. Então não perca tempo. Acesse westtravel.com.br. Imersão de inteligência espiritual no Egito e Israel com Tiago Brunet. Sua vida espiritual não será mais a mesma.